Pessoal, boa noite. Voltando com as nossas aulas de física, de hidrostática. Vamos para a última partezinha de hidrostática ali, talvez que tenha as contas mais difíceis aí, mas é pouca coisa. Então, o que a gente vai ver? O teorema de Pascal, o princípio de Arquimedes, também conhecido como empuxo, e as aplicações e consequências desse empuxo que o Arquimedes descobriu. Então, primeiramente, o teorema de Pascal. O que ele vai dizer é que a variação de pressão em um ponto qualquer de um fluido, aqui vamos pensar em líquidos para nós, vai ser transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. O que isso significa? Se eu olhar esse sistema aqui, que tem dois tubos, duas entradas aí, com água, e uma força é aplicada aqui sobre uma superfície com essa área aqui A1. Então, lembram que quando eu aplico uma força numa superfície, eu estou falando de pressão. Então, a pressão aqui nesse ponto 1 vai ser a mesma aqui nesse outro ponto aqui, que nesse outro aqui, nesse outro, nesse outro, nesse outro, e que no ponto 2. Então, simultaneamente, há uma pressão X aqui no ponto 1, eu vou ter essa mesma pressão X aqui no ponto 2. O que acontece é que aqui no nosso desenho, a área 2 é maior que a área 1, certo? Então, se eu tenho a mesma pressão e eu aumentei a área, para manter essa pressão constante, a minha força vai ter que aumentar também, certo? Senão, não vai se manter esse valor constante. Então, aqui basicamente o que eu falei escrito. Então, a gente pode dizer que a força em 1 é menor que a força em 2. Tá, e para que serve isso? Isso é um mecanismo por trás de várias máquinas do dia a dia, como por exemplo o elevador hidráulico, ou o macaco hidráulico que se usa quando vai trocar pneu de carro, levantar carro. Vocês nunca se perguntaram como é que um macaco hidráulico, qualquer pessoa posiciona ele ali e consegue levantar parte de um carro. Não é, se forem pensar, não é algo tão simples assim. Um carro pesa 1 tonelada mais ou menos. Então o mecanismo é esse: tu faz uma força menor de um lado e por conta desse teorema de Pascal, desse princípio que ele descobriu, a pressão vai ser igual do outro lado. E aí, colocando uma área maior, eu consigo multiplicar essa força e fazer muito mais com a força que eu estou aplicando do outro lado. Então, aqui um exemplo do que eu falei ali, desse elevador hidráulico. Vamos fazer um exemplo aqui para ver como é que fica isso das fórmulas e os cálculos. Então, tem que o peso desse carro vai ser 9.000 newtons, né, a massa de 900 kg. A área da plataforma 1, essa aqui, é 9 metros quadrados. A área da plataforma 2, ao contrário. A área da plataforma 2, 9 metros quadrados, a maior. E a menor, plataforma 1, 0,5 metros quadrados. Então, o que ele quer saber é o valor da força que deve ser aplicada na plataforma 1 para poder levantar o carro. Então, vamos para os cálculos. A fórmula que a gente vai precisar, a única delas, como a gente está falando de pressão, força, área, é justamente essa aqui: pressão igual força dividido pela área. Então, se as pressões são iguais, o que eu posso dizer? Bom, a pressão ali no 1 é a força aplicada no 1 dividido pela área 1. E a pressão 2 é igual à força aplicada em 2 dividido pela área 2. Como eu sei que a P1 e a P2 vão ser iguais, eu posso igualar isso aqui também. F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre área 2. Então, substituindo os valores que a gente tem aqui na equação, a gente vai ter F1, é o que a gente quer descobrir. Aqui no desenho está F2, mas é F1 aqui. Então, F1 dividido por 0,5, que é a área da plataforma 1, igual 9.000 newtons, que é o peso do carro, dividido por 9, que é a área da plataforma 2.
Então, se eu simplificar aqui, 9.000 dividido por 9, vai dar 1.000. Então, F1 sobre 0,5 igual a 1.000. E passando o 0,5 para o outro lado, F1 igual a 1.000 vezes 0,5. Isso aqui nada mais é que uma divisão por 2, então F1 igual a 500 newtons. Certo? Então, a gente pode perceber aqui que a área 1 é 18 vezes menor do que a área 2, né? 0,5 vezes 18 dá 9. E que por conta disso a força exercida nela também vai ser 18 vezes menor. Que 500 vezes 18 vai dar os 9.000 lá, que é o peso do carro. E o contrário também é válido. Então vocês percebam que a força necessária para levantar esse carro nesse sistema com essas medidas é 18 vezes menor do que o peso do carro. Então vocês veem aqui 500 newtons. Uma pessoa consegue fazer isso facilmente com o pé. 500 newtons nada mais é do que um peso de 50 kg, né? Uma pessoa subindo em cima dessa plataforma tranquilamente levanta esse carro. Então, para vocês verem a utilidade aí, e a importância desse teorema que o Pascal descobriu. Ok? Então, partindo para a segunda parte da aula, princípio de Arquimedes, conhecido como empuxo. Então, começo com uma pergunta aqui, por que o iceberg flutua? Aí vocês vão responder, professor, é que o gelo tem uma densidade menor que a água, e o que tem densidade menor flutua no que tem densidade maior, certo? Eu vou dizer sim, certo, mas vocês concordam comigo que um pedação de gelo como um iceberg, ele é algo pesado, né? Ele tem uma massa grande, logo ele vai ter um peso grande. Então, tem uma força, peso aqui, apontando para baixo, que não é pequena. Vamos supor que esse iceberg tenha, seja 500 kg de gelo, então vai ter ali 5.000 newtons para baixo. Como é que ele não afunda, vai lá para baixo? Tem que ter algum tipo de força que empurra ele para cima de volta, certo? E uma força comparável a esses 5.000 newtons aqui, porque ele está ali na superfície, uma parte para cima e uma parte para baixo. Então, isso foi ter uma resposta com Arquimedes, quando ele percebeu que corpos imersos parcial ou totalmente em fluidos parecem ficar mais leves. O que é isso, né? Se forem ver, tem uma força empurrando para cima esse peso. Quanto menor o peso, mais vai ser a nossa sensação de que esse corpo é leve. Então aí tem uma história famosa, ninguém sabe se é verdade, mas é a história que ficou famosa do Arquimedes. Tem uma fotinho dele na banheira ali, que um rei, lá na cidade que ele morava, pediu para um ourives fazer uma coroa para ele toda feita de ouro. E aí tá, o cara foi lá, fez. Aí quando o rei pegou a coroa, ele ficou na dúvida, será que essa coroa é toda de ouro mesmo? O cara tá tentando me enganar. Deixou ouro só por fora e no miolo ali é prata ou latão, qualquer coisa mais barata. E aí eu paguei para ele como se fosse ouro e o cara me deu uma volta aí. Então daí ele chamou Arquimedes, cara, o cara mais inteligente da cidade, e disse para ele, olha, eu preciso que tu descubra se essa coroa é toda de ouro ou não. Mas você não pode quebrar a coroa, né? Porque é minha coroa, paguei já. Senão eu vou ter que pagar outra. Daí Arquimedes ficou pensando, como é que eu vou saber se esse troço é feito todo de ouro? Eu não posso quebrar, cortar para ver dentro. Aí um dia ele estava numa dessas casas de banho da Grécia que tinha, assim, era um piscinão com um monte de gente, negócio bem higiênico, né? Piscinão com um monte de gente pelada ali, tomando banho, uma aguinha quentinha. E aí Arquimedes, uma hora ele entrou na água e ele viu que na bordinha ali desse piscinão a água subiu um pouquinho. Aí ele levantou, viu que a água desceu um pouquinho. Aí ele baixou, mergulhou mais, viu que a água subiu. Aí ele começou a brincar, ele ficou só com o pé na piscina, viu que a água subiu um pouquinho. Botou as duas pernas, opa, subiu mais. Entrou todo na piscina, subiu mais. Ele viu que quanto maior o volume do corpo dele entrava na piscina, mais subia a água. Aí diz a lenda que ele saiu pelado, molhado, gritando eureka, eureka, que era a ideia
em grego, e chegou lá no rei pelado e disse que tinha descoberto como é que ele ia fazer para provar se era ou não ouro aquela coroa. O que ele descobriu? Isso aqui, o empuxo. Já vou contar o final da história. Primeiro vamos para o empuxo. Então a fórmula do empuxo é essa aqui, onde o E é o empuxo, a densidade do líquido, presta atenção que é do líquido, não é do corpo que está mergulhado, nossa unidade tradicional aqui, G é a gravidade e V é o volume submerso, é o volume do corpo que está submerso. Eu quero saber se é um pé do Arquimedes que está submerso, se são as duas pernas, se é todo o corpo. Então eu quero saber o quanto desse corpo que está submerso, qual o volume do corpo que está submerso. E explicando isso em palavras, o que o Arquimedes descobriu é que o empuxo, que é uma força, logo está em newtons aqui, é uma força que é igual ao peso do líquido deslocado. Então o que isso quer dizer? Quanto mais líquido, ou seja, quanto mais o Arquimedes entrava na piscina, mais líquido ele deslocava e maior era a força que empurrava ele para cima. Então, se for olhar isso no nosso caso ali da coroa, se for uma coroa toda de ouro, por exemplo, ela vai ter vai deslocar uma determinada quantidade de líquido, certo? E aí, se tiver outros elementos ali junto, a quantidade vai ser diferente e ele vai poder descobrir. O final da história é que, no fim, o cara enganou o rei, foi decapitado, e era isso. E Arquimedes correu pelado, molhado. Vamos dar uma olhada aqui nos casos de empuxo. Dá para entender melhor daí o que ele quer dizer. Se a gente olhar aqui, nesse primeiro caso, tem um recipiente aqui com água e um corpo que está flutuando ali meia boca. Uma parte está embaixo d'água, outra parte está para cima. Como grande parte das coisas flutua. Então, aqui eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso. Por quê? Se o peso fosse maior, então a força resultante já está para baixo e ele ia afundar, certo? O empuxo ele nunca vai ser maior que o peso. Ou vocês já viram botar alguma coisa na água e ela sair voando para cima. Isso não existe. Então, até porque o empuxo depende do volume do corpo que está imerso, certo? Então, a partir do momento que ele não está na água, não tem empuxo. Então aqui vai ser igual, porque ele está aqui paradinho. E por que ele flutua assim com uma parte para cima? Porque a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Então ele flutua. Eu não mudei aqui a letrinha para não criar confusão, mas fiquem atentos que aqui, essa densidade aqui, apesar do símbolozinho, eu não quero dizer mais específica. Claro, se for um corpo maciço, sim. Mas lembrem daquela diferença, por exemplo, uma caixa de madeira oca por dentro, vai ter um monte de ar dentro. Então, por isso que ela flutuaria na água, né? Tem um monte de ar ali dentro. Ficaria com a densidade menor e aí sim flutuaria. Esse aqui é o caso do iceberg também. Caso número 2 é um corpo que também flutua, mas ele fica todo imerso na água. Tem água em cima, água embaixo, ele está todo, 100% do volume do corpo está imerso na água. Aqui também, a gente diz que ele está em equilíbrio, porque tanto o peso quanto o empuxo têm o mesmo valor, logo a força resultante é zero. Esses dois casos aqui a gente tem uma força resultante igual a zero. A diferença aqui é que a densidade do corpo vai ser igual à densidade do líquido, ou pelo menos muito parecida, fazendo com que não fique nenhuma parte para fora, ao contrário de como era no primeiro caso. Isso aqui é mais raro de encontrar, mas por exemplo, um corpo humano até não é. O corpo humano está mais para esse caso aqui do que para qualquer outro, já que nós somos feitos basicamente de água, então nossa densidade é bem parecida com a da água. E o terceiro caso, talvez o mais óbvio, quando o peso é maior que o empuxo. Então a força resultante
vai ficar para baixo, esse corpo vai afundar. Aqui, então, o empuxo é menor do que o peso. E a densidade do corpo vai ser maior que a densidade do líquido. Logo, ele vai afundar. Vou fazer um exemplo. Então, um corpo com volume de 2 metros cúbicos flutua, isso aqui é importante, flutua, tu já circula e já bota. Empuxo igual ao peso. Não sei nem o que ele vai perguntar, mas certamente isso aqui vai me ajudar, senão eu não tinha dito flutua. Na superfície de um lago, bom, é água, né, um lago, com 60% do seu volume submerso. Então, 60% do volume está embaixo d'água. Considere a densidade da água igual a 1 kg por metro cúbico, ele foi legal, já me deixou na unidade certa, e me disse ainda. Qual o valor da força de empuxo que atua no corpo e qual a densidade do corpo? Bom, para descobrir o empuxo, só usar a fórmula. Então vamos ver. Nessas variáveis aqui, a gente tem o valor de G, sempre temos, 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade do líquido, que é a água, está aqui. E o volume submerso, ele diz que é 60% do volume desse corpo. O volume do corpo, ele me falou que é 2 metros cúbicos. Então, preciso descobrir quanto é 60% de 2. Fazendo uma regrinha de 3 aqui. 2 igual a 100%. X igual a 60%. Multiplicando o cruzado aí. X vezes 100 igual a 60 vezes 2. Vou ter que 100x é igual a 120. Passando 100 para cá, dividindo. 120 dividido por 100, corta 0, 12 dividido por 10, 1,2 metros cúbicos. Esse é o volume que está submerso, certo? Que é o que a gente vai usar ali na nossa equação. Então, substituindo na fórmula, eu botei que o empuxo é igual a 1, que é a densidade da água, vezes 10, o valor da aceleração da gravidade, vezes 1,2, que é o volume submerso que a gente calculou ali. 1 vezes 10 dá 10, 10 vezes 1,2, 12 newtons. Até aí, barbada, né? Só tinha que substituir na fórmula. Mas e agora? Para descobrir a densidade do corpo, como é que a gente faz? Bom, tem duas formas de a gente fazer isso. A primeira forma é usando o que a gente sabe de densidade. A gente sabe que densidade é igual a massa dividido pelo volume. O volume, inclusive, a gente já tem. E agora a gente tem que descobrir a massa para poder calcular. Bom, vamos pensar aqui. A força do empuxo vale 12 newtons. O cara me falou que esse corpo flutua. Falei que isso é importante. Então a gente pode dizer que empuxo igual ao peso. E o empuxo é igual a 12, então o peso é igual a 12 também. E o peso a gente lembra que é calculado assim. Massa vezes gravidade. Então agora eu consigo descobrir a massa. 12 é igual ao peso. A massa vai multiplicar a gravidade. Então 12 igual a m vezes 10. Passando 10 para cá, dividindo. 12 dividido por 10 igual a 1,2 kg. Então, agora que eu tenho a massa, eu tenho o volume também, ficou fácil de eu calcular a densidade. Botamos na nossa fórmula ali, densidade igual a 1,2 dividido por 2, que é o volume. Densidade igual a 0,6 kg por metro cúbico. Agora, se vocês prestarem atenção, 0,6 kg por metro cúbico é exatamente 60% da densidade da água, certo? Que era 1 kg por metro cúbico. Então, assim a gente pode concluir que quando, e somente quando, o empuxo é igual ao peso, ou seja, o corpo flutua, a densidade do corpo vai ser uma fração da densidade da água. Lembra ali que, nesse caso aqui, por exemplo, do iceberg, a densidade do corpo era menor que a densidade do líquido, no caso a água aqui. E isso vai ser correspondente à fração do volume do corpo que fica submerso. Então, o que isso quer dizer? Esse corpo aqui, vamos desenhar ele aqui, está aqui a água, e ele está 60% submerso. E a densidade dele vai ser 60% da densidade da água. Isso sempre vai acontecer.
Isso, inclusive, explica o outro caso ali. Vou voltar aqui rapidinho no slide. Esse caso 2 aqui. Por quê? Bom, aqui empuxo e o peso são iguais. Então, eu posso dizer que a densidade do corpo vai ser uma fração da densidade do líquido. Como ele está 100% submerso, o que isso quer dizer? Que a densidade do corpo é 100% da densidade do líquido, ou seja, elas são iguais. Como está escrito aqui. E vai uma curiosidade, que nos mostra que essa figura aqui não está muito precisa. Essa figura aqui está mais ou menos metade para baixo, metade para cima, né? Mas aí quando falam da pontinha do iceberg, querendo dizer que é só uma parte do todo, se a gente for olhar isso aqui, a gente sabe que a densidade da água é 1. E a densidade do gelo é menor, certo? É 0,92. O que isso quer dizer? Que o gelo, quando está boiando na água, fica 92% submerso. Então vocês imaginam, a pontinha do iceberg é 8% do iceberg. O que está lá embaixo é 92%. Então, bem que o ditado está bem certo. A pontinha do iceberg é um nada, quase. E a última aplicação do empuxo, o peso aparente. Então, o peso aparente vai ser o peso real de um corpo menos o empuxo que ele recebe. Agora, faz sentido, porque se a gente olhar, fazer um desenho aqui de novo, um corpo num líquido aqui, tem a força-peso para baixo e o empuxo para cima. Então, se eu tentar levantar esse corpo, vamos supor, fazendo uma força para cá, essa força que eu vou fazer para cima, para tentar levantar esse corpo, vai ser menor que o peso dele, porque tem um empuxo me ajudando, certo? Vai ser diferente de eu pegar fora da água, no chão aqui, esse corpo e tentar levantar ele, porque eu vou ter o peso dele para baixo, e era isso. Tá, na verdade vai ter a normal, mas a normal, a partir do momento que sair do chão, ela não existe mais. A força que eu vou ter que fazer para levantar vai ser igual à força-peso. Aqui não, aqui tem um empuxo para me ajudar. Aqui, nessa figura aqui tem um dinamômetro, vocês devem ter visto alguma coisa disso na dinâmica, equipamento que mede força. Então aqui tem um corpo A, que ele está medindo aqui 3,5 newtons de peso, né? Tem uma massa ali e a gravidade para baixo, então tem um peso. Quando eu coloco esse corpo num recipiente com líquido, o dinamômetro passa a medir 2 newtons, mas o corpo é o mesmo, né? Ele não mudou nada. De onde é que saiu esse 1,5 a menos aí? É o empuxo ajudando ali, empurrando para cima. O peso continua o mesmo ali para baixo. Certo? Então aqui o dinamômetro lê a força resultante, que nada mais é do que o peso aparente. Eu vou pegar o meu peso real e subtrair o empuxo que está ali no sentido oposto, ajudando. Fazendo exemplo aqui, vou ter um exemplo mais completo, mais para treinar umas outras coisas também. Então tem um cubo de madeira com 10 centímetros de lado, que é colocado numa piscina cheia d'água, afundando até o chão lá. Uma pessoa que também está dentro da piscina quer levantar esse cubo. Então, qual é a força que ela tem que fazer para levantar o cubo? Então, é mais ou menos aquela pessoa é o dinamômetro ali que a gente viu no slide anterior. E ele me diz aqui que a densidade da madeira é 1,4 grama por centímetro cúbico. Então tá, para levantar esse cubo, essa pessoa vai ter que fazer uma força que vai ser igual ao peso aparente, como a gente conversou antes ali. O empuxo vai estar ajudando. Então agora, para descobrir o que eu quero descobrir, peso aparente. Eu preciso saber o peso real desse objeto e o empuxo. Então, o peso real a gente calcula como P igual massa vezes gravidade. Vamos ter que descobrir a massa. A gente tem a densidade e tem o volume. O volume vai ser o lado ao cubo, né? Ele me deu um lado. 10 ao cubo, 1000 centímetros cúbicos.
a gente usa aquela nossa fórmula conhecida ali já. Então, a densidade 1,4 gramas por centímetro cúbico, coloco aqui no lugar do D, a massa eu quero descobrir, e embaixo o volume 1000 centímetros cúbicos. Passo 1000 para cá multiplicando, 1,4 vezes 1000, a massa é 1.400 gramas. Então, para calcular o peso, só substituir na forma do peso. A massa é 1.400 gramas, ou melhor, 1,4 quilos, né? Cuidado que com as unidades aí, aqui a gente pode deixar em gramas e centímetros, porque todas as unidades, aqui estava em gramas por centímetro cúbico, aqui estava em centímetros, então não tinha problema. Mas aqui a gente tem que cuidar que a gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Então, temos que deixar as coisas em metros, em quilogramas, em todos o sistema internacional aí. Então, 1,4 vezes 10, o peso real é 14 newtons. Levezinho, né? Além disso, a gente precisa descobrir quanto é que vale o empuxo, para poder subtrair desses 14 e saber qual é a força que tem que fazer. E só lembrem, assim como no peso ali, converter as unidades, e aqui no caso para metro cúbico, né? Porque, de novo, gravidade em metros por segundo ao quadrado, a gente tem que deixar tudo em metros. Então tá. Densidade do líquido, eu já sei qual é, água, né? É 1 kg metro cúbico. Gravidade eu já sei. E o volume submerso. Bom, ele falou que o cubo afundou até o chão, né? Então, ele tem todo o volume dele submerso. 100% do volume está submerso. Então, vamos lá. O empuxo vai ser a densidade, 1, vezes gravidade, 10. E aqui, só cuidado, temos 1000 centímetros cúbicos, que, convertendo, vai ser igual a 0,001 metros cúbicos. Amanhã tem aula de unidades, aí vocês podem levar isso aí para o professor Germano, que é quem vai dar aula, e para ele explicar melhor. Certo? Calculando aqui vai dar um empuxo igual a 0,01 Newton. Vocês veem que o empuxo não me ajudou em merda nenhuma. Então, o peso aparente vai ser 14 menos 0,01, que vai dar 14. Basicamente a mesma coisa. Tá, mas por que isso aconteceu? Porque o volume do corpo é muito pequeno, né? 1000 centímetros cúbicos, apesar de ser um número ali, 1000, é 1 litro só, né? Então, vocês veem que isso não altera muito. Isso vai ser importante, por exemplo, num navio. Por que o navio consegue flutuar na água? O navio é pesado, né? Sei lá quantas toneladas pesa um navio. Mas a gente tem dois fatores. Vou desenhar o nosso naviozinho aqui. Ó, tá aqui o nosso navio. Dois fatores. Por que ele flutua? Primeiro, que ele tem o casco aqui e aqui dentro é cheio de ar, né? Então isso já diminui muito a densidade do corpo, né, do navio. Tem um monte de ar ali dentro. E segundo é o empuxo, né? Ele tem o peso dele, que é gigantesco, para baixo, mas ele tem um empuxo grande também, porque tem um volume grande submerso aqui. Imagina o tamanho de um casco do navio. Então, o volume submerso, mesmo que seja uma fração, assim, sei lá, 30% do casco submerso, já é um volume enorme, né? Já dá um empuxo bem grande. Então, em objetos maiores isso é bem mais perceptível. Já em objetos pequenos, assim, esse cubinho de madeira michuruca aí não mudou muita coisa. Mas isso é importante para principalmente nessas questões de navio, submarino, navegação. Certo? Acho que era isso. Né? Era isso. Então, desculpa não poder fazer ao vivo essa, mas quintas-feiras às vezes é meio difícil. Amanhã a gente começa uma série de revisões que a gente programou. Começa com unidades de medida para dar uma relembrada e para deixar vocês aquecidos aí para o que vem. A gente planeja deixar uma lista aí para vocês fazerem durante a próxima semana, uma lista de cinemática com MRU, MRUV, movimento circular. Aí na próxima semana uma revisão de cinemática, mesmo esquema, daí uma lista de dinâmica, para na outra semana ter uma revisão de dinâmica e gravitação. Aí na terceira semana
a mesma coisa, mas o assunto é trabalho, energia e hidrostática, certo? E aí depois, daqui a um mês mais ou menos, a gente começa já a próxima apostila. Depois de ter, espero que dê para dar uma revisada boa aí, né, nesses assuntos da apostila 1 durante as próximas semanas. Valeu, falou.